Bom dia e bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa do Jornal Económico dedicado ao mundo da advocacia. A nossa convidada desta semana é a advogada Paula Gomes Freire, sócia da Vieira de Almeida e Associados e recentemente eleita nova Managing Partner do escritório, num mandato que terá início no próximo mês de fevereiro. Bem-vinda ao Falar Direito, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar cá hoje. Lançou na semana passada, no dia 16, um livro que passo aqui a apresentar, já agora para os nossos telespectadores poderem ver, um livro sobre sucesso sustentado. No fundo, uma reflexão sobre o papel que as novas tecnologias e as novas possibilidades permitidas, por exemplo, pela inteligência artificial e outras soluções, permitem no mundo do direito. Eu começava por lhe pedir que nos falasse um pouco sobre este livro e porquê este livro, porquê nesta altura esta reflexão e quais as lições que se podem tirar desta reflexão sobre o papel que a tecnologia pode desempenhar. Obrigada, Filipe. Bom dia e, antes de mais, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui. É um enorme prazer para mim. Este livro surge essencialmente por uma razão que tem que ver com uma certa inquietação aqui num tempo de transição e de enorme incerteza. Transição, para mim, pessoalmente, que abraça aqui um novo desafio profissional, mas também transição dentro da própria firma e, se quiser, também uma transição, acho que grande, que assistimos todos à emergência aqui de uma nova ordem mundial e, portanto, num contexto de transição, pareceu-me muito importante parar, para ponderar, para olhar, para perceber o que vem aí, para olhar sobretudo para uma nova tecnologia, para a inteligência artificial como um game changer, algo que vai ter um impacto muito significativo naquilo que nós fazemos, em particular nas sociedades de advogados, que são organizações de capital humano intensivo, não é? Muito focadas no conhecimento e no know-how e, portanto, nós conseguimos intuir que a inteligência artificial vai ter um impacto muito relevante e provavelmente disruptivo naquilo que fazemos e, por isso, num momento de transição, pareceu-me muito... E de que forma é que esse impacto, ou seja, nós estamos a falar apenas de questões como, por exemplo, a gestão de documentos, ou estamos a falar também da própria forma como os advogados se relacionam com os clientes? Enfim, o livro tem um conjunto de insights muito interessantes, mas se calhar já lá vou. Deixe-me só, gostava só de acabar de falar aqui, de dizer aqui duas coisas ainda, que tem que ver ainda com a razão de ser do livro e que tem que ver também com o facto de vivermos um tempo de grande incerteza. E, portanto, o livro também procurou focar ou procurar identificar, e também ainda aí o título, que tem a ver com pensar como é que sustentamos o nosso sucesso a médio e longo prazo, procurar perceber quais são aquelas coisas que, independentemente do que acontece, são constantes, são drivers, são fatores de sucesso. Aliás, eu já agora refiro o título, que é Sustainable Success, The Future of Technology, Leadership and Culture. Portanto, o futuro da tecnologia, da liderança e da cultura. Exato, e por isso é que procurámos olhar para aqueles fatores de sucesso, para aquelas coisas que, independentemente do que acontece, são constantes ao longo da história das organizações. É o caso da cultura. É o caso da cultura, é o caso dos desafios que a liderança tem sempre que endereçar e é também um aspecto muito importante que é um foco muito grande na nossa razão de existir. Porquê é que estamos aqui, o que é que queremos com a nossa organização, o que é que a nossa organização... Ou seja, a tecnologia só por si só não resolve nada. A tecnologia tem uma das coisas para mim muito interessantes que saem deste livro foi uma perspectiva muito otimista, penso que realista também, mas otimista em relação à tecnologia. Nós temos muitas vezes a tendência para olhar para a tecnologia como um fator de ameaça, como algo que vem substituir aquilo que fazemos, e este livro tem um olhar de oportunidade. A tecnologia traz, aumenta, amplia aquilo que nós podemos fazer, dá-nos quase que superpoderes, nós conseguimos fazer muito mais coisas com mais velocidade e isso tem impacto naquilo que nós fazemos. Aliás, falou-me da questão da documentação. Uma das ideias importantes do livro tem a ver com a noção de que pela redução do custo e pelo aumento de eficiência, que são traços típicos da tecnologia, o âmbito dos serviços jurídicos que podemos prestar
aumenta e pode aumentar exponencialmente. Aliás, estávamos seja, aqui há pouco a conversar que isso também é verdade no digital, não é? O digital, a mídia digital chega a muito mais gente do que apenas no caso o suporte. da advocacia, isso permite, por exemplo, chegar a outro tipo de clientes e até a outras geografias. Ultrapassa as geografias, mas também permite que muito tipo de trabalho ao qual não era possível chegar com competências exclusivamente humanas passe a estar ao nosso alcance. Eu posso lhe dar um exemplo que resultou de algumas conversas que tivemos com um dos participantes no livro, aliás, fundador de uma das empresas mais relevantes, que é a Kira, de document review e de findings em documento, procurar encontrar padrões nos documentos e procurar identificar traços que são muitas vezes relevantes. Por exemplo, como sabe, muitas vezes nas operações de M&A, ou quase sempre uma operação de M&A, é muito importante tentar perceber o que é que aquela sociedade que vai ser adquirida pode ter como responsabilidades escondidas e, portanto, normalmente aquilo que se faz é uma chamada due diligence, é, portanto, uma diligência devida. É aquela que é humanamente possível. Aquela que é humanamente possível, muitas vezes é muito extensa, outras vezes é menos. Temos evoluído nas formas mais criativas possíveis de tentar fazer isso de forma eficiente, de forma comportável, muitas vezes é um custo muito significativo e, de facto, a tecnologia permite pensar numa coisa diferente, que é uma total diligence, a capacidade de chegar e de ver tudo. Ou seja, isso garantia um serviço muito mais completo e uma maior certeza não necessariamente mais caro para os clientes. E, portanto, o que é que eu acho que isto também traz para os advogados e para as sociedades de advogados? Se, por um lado, para os advogados me parece ser um fator de enorme oportunidade, porque liberta os advogados de muito trabalho que muitas vezes é repetitivo, que não tem enorme valor acrescentado, mas pode ser um pouco aborrecido, porque é repetitivo, porque é de pormenor, porque é de revisão. Liberta os advogados para se poderem focar naquilo onde também as competências humanas nos trazem um verdadeiro valor acrescentado, como seja o juízo crítico, a partilha de experiência, do conhecimento do mercado. Isso significa, portanto, que também outras qualidades vão passar a ser mais valorizadas? Sem dúvida. Eu acho que a questão da tecnologia também nos traz desafios do ponto de vista daquilo que são as competências relevantes, daquilo que são os traços. As competências analíticas são muito importantes na advocacia, mas, de facto, a inteligência emocional, a capacidade de nos relacionarmos, a capacidade de gerar relações de proximidade, de confiança, a empatia, tornam ou ganham um espaço novo ou mais digno, se quiser, ou com mais peso. Mas se isto é verdade para os advogados, eu penso que para as sociedades de advogados assentes num modelo de negócio muito focado numa lógica de valor, hora e de tempo despendido, que há alguma pressão sobre este modelo. Ou seja, isto traz desafios, impõe às sociedades de advogados uma necessidade de se adaptarem e de se reinventarem, porque claramente os clientes o que nos estão a pedir é resultado e valor acrescentado. E a tecnologia vem acelerar este processo. E por isso há uma pergunta que eu acho que é premente. Acho que é uma pergunta premente em qualquer negócio, certamente na advocacia, mas em qualquer organização que se depare, e todos nos deparamos com esta força voraz da digitalização e da entrada da tecnologia em tudo o que nós fazemos, que é perceber como é que no futuro nós vamos continuar a resolver bem os problemas para os quais hoje somos a melhor solução. E isto implica, de facto, um enorme foco no cliente, nas necessidades e naquilo que o cliente verdadeiramente procura e precisa. Há aquela velha história, e um exemplo muito batido, mas que eu acho que é muito elucidativo, que é nós precisamos de um Black & Decker ou de uma ferramenta que faz buracos, ou precisamos de um buraco na parede, não é? E, portanto, este mindset de procurar perceber como é que nós fazemos buracos na parede melhor, mais depressa, de forma mais eficiente, pode não ser necessariamente com a tal furadora tradicional. E, portanto, esta procura constante do que é que eu... Pensar fora da caixa e tentar arranjar soluções adequadas a cada cliente. A cada cliente. E este foco, que eu diria que tem que ser quase apaixonado naquilo que os clientes procuram, naquilo que os clientes querem, parece-me que é um dos aspectos que também sai do livro, que é esta ideia de que a centralidade do cliente ganha... É fundamental. Mas ganha uma nova preponderância. Acho que sempre foi assim. Nós muitas vezes podemos pensar que porque temos um produto, temos um negócio. Eu acho que isso não é verdade. Acho que temos um negócio quando temos clientes e por isso
procurar sempre perceber qual é a necessidade do cliente, parece-me que é uma evidência, não é? Portanto, acho que isso não é novidade. O que eu acho que é novidade é a preponderância e a centralidade que isto ganha num mundo mais digitalizado, onde os produtos estão com mais frequência sob pressão e sob, não é? Nós vemos todos os dias acontecer que o produto que vendemos de repente é substituído por outro mais eficiente, e portanto, ou nós percebemos o que é que o cliente quer e como é que entregamos, ou somos ultrapassados. Ou somos completamente ultrapassados. E a tecnologia, no fundo, liberta o vosso foco de maneira a que se possam pensar mais nessa busca. Ora, exatamente, sem dúvida, acho que é aí que estamos, acho que é num caminho também de perceber como é que podemos adaptar a nossa própria estrutura e a nossa própria organização a fazer esse esse será, por assim dizer, o impacto, se calhar, na cultura da organização. E na questão da liderança, o que é que muda? A liderança, uma das ideias fortes também do livro é que num contexto mais digital e onde a tecnologia entra em força, há alguns traços que também se tornam mais patentes nas organizações. Desde logo, mais proximidade, mais transparência, não é? Tudo fica exposto, não é? Aliás, vimos isso com a experiência da pandemia, passámos a poder olhar para dentro de casa de todos, não é? Ver às vezes camas por fazer e coisas desse género que poderiam ser evitadas, mas a tecnologia traz proximidade, obriga à transparência. E neste contexto... é mais fácil acompanhar o que cada elemento da equipa está a fazer. Ora, isso também é um aspecto muito relevante, pode se tornar quase intrusiva, não é? Portanto, aquilo que aparecem como traços fortes de uma liderança num mundo digital é, de facto, esta capacidade de criar proximidade, de tomar bem conta das pessoas, de ter interesse genuíno por aquilo que se passa nas equipas, de mobilizar as pessoas em torno de um propósito, de uma ideia clara que é importante para mobilizar as pessoas. Há uma ideia também de que num contexto muito incerto é mais difícil ver o futuro, não é? Ter uma visão muito clara do que é que vai acontecer. Acho que todos reconhecemos que hoje isso é muito mais difícil. E por isso... E ter uma meta traçada, ter um caminho traçado, acho que ajuda a diluir essa incerteza. Sim, mas é preciso de facto uma enorme capacidade de adaptação porque o futuro é muito mutável, não é? Acho que já vínhamos... Sim, o que é hoje verdade, amanhã de hoje para não amanhã não é? Não é? Portanto, acho que há aqui o aumento da eficiência pode também... ou melhor, na sua opinião, deve ser usado também para proporcionar melhor qualidade de vida aos elementos da equipa? Sem dúvida. Até como forma de atrair talento? Acho que, aliás, isso é enfim, o livro não trata um pouco esse tema, mas não é o ponto forte, mas as novas formas de trabalhar e a exigência que também sentimos por parte das pessoas, sobretudo dos mais jovens, de alguma flexibilidade na forma de colaborar com as suas organizações, acho que é um dos aspectos para atrair talento é um dos aspectos muito relevantes da nossa, mantermos atrativos para essas gerações e mantermos atrativos para o melhor talento, que esse é sempre de facto também o foco daquilo que temos de fazer, não é? Isto somos organizações de pessoas, atrair e reter, desenvolver, fazer crescer, fazer florescer, e isso tem que ser possível com a adaptação que a tecnologia traz, e a tecnologia torna possível trabalhar à distância, não ter que estar sempre presente, e este caminho de adaptação parece-me inelutável. Podemos dizer que as conclusões deste livro, e que isto acabou de dizer, no fundo, acaba por ser um programa do seu mandato à frente da VDA. Sem dúvida, este livro, aliás, essa foi, como lhe disse, num contexto de transição, aquilo que me pareceu muito importante foi procurar esta reflexão, porque acho que quando nós paramos para ponderar e olhar e tentar escutar, tentar perceber para onde é que a coisa vai, isso depois ajuda-nos a conformar melhor a ação que queremos tomar. Para mim, claramente, trata-se de promover a adaptação e a transformação que são necessárias para continuar a afirmar a VDA como uma firma de referência, muito focada nas suas pessoas, na preservação da cultura, que tem sido eu acho que lhe posso dizer que consideramos mesmo que é a nossa grande vantagem competitiva, é a força da cultura que temos. Muito focada também no reforço do papel que a VDA tem na comunidade e também na necessidade que se tornou ainda mais patente com a pandemia de sermos um agente
sério da promoção de um futuro muito mais sustentável, mas sempre com este inconformismo de querer olhar para as oportunidades e de abraçar as oportunidades com aquele entusiasmo que é um bocado próprio de quem não se contenta com o que já alcançou. Acho que este drive de querer fazer, de querer perceber para onde é que as coisas estão a acontecer. E acha que isso passa para os clientes, ou seja, eles valorizam o feedback que recebem dos clientes? É que, de facto, isso é o que procuram numa firma? Eu acho que os clientes procuram, de facto, prestadores de serviços que resolvam os problemas, que lhes resolvam os problemas, que lhes tragam soluções, que acrescentem valor, e que isso é tão mais possível quanto mais focados no futuro e no desenvolvimento de uma organização onde as pessoas conseguem fazer florescer o seu potencial ao máximo. É possível. E a tecnologia permite também fazer essa avaliação, ou seja, medir de que forma é que aquele cliente ficou satisfeito, de que forma é que o problema isso ficou resolvido. Isso é todo um outro, aliás, não há dúvida que a tecnologia, se olharmos às Big Tech, não é? As Amazons, as Googles da vida, Facebook, etc., não há dúvida que eles têm os mecanismos para perceber muito bem o que é que os clientes querem, não é? E, portanto, acho que esse caminho também vai entrar, certamente, pelos demais prestadores de serviços. Agora, falando um bocadinho do seu mandato, que tem início em fevereiro, quais são, diria, os grandes objetivos para este primeiro ano, para 2022? Eu não, como lhe dizia há pouco, eu acho que, de facto, este livro traz um vislumbre de um caminho que tem muito que ver com nos mantermos na linha da frente. Uma preocupação de nos mantermos na linha da frente, procurando vislumbrar o que é que o futuro nos traz. E por isso acho que teremos que ser capazes de continuar a preservar uma cultura de inovação que também nos tem caracterizado. É essa cultura que permite tudo o resto, no fundo. Permite tudo o resto. Também por este inconformismo de querer procurar sempre o que é que o cliente nos pede, o que é que realmente andamos aqui a fazer para os nossos clientes. E isso vai obrigar-nos a adaptarmos e a perceber e a ser inovadores na forma como prestamos os nossos serviços, na forma como estruturamos os nossos processos, na forma como desenvolvemos as nossas pessoas, como preservamos o que vem de trás, a herança que temos e portanto, os objetivos que tenho pela frente passam por endereçar estes aspectos, por continuar a afirmar a firma como uma firma de referência comprometida com a comunidade, comprometida com o futuro e sempre de olhos postos nos clientes e nas pessoas que temos dentro de casa para fazer essa entrega dedicada aos clientes. E olhando para as diferentes áreas em que a sociedade trabalha, quais são aquelas onde vê maior potencial de crescimento no próximo ano? No próximo ano, enfim, eu acho que neste contexto pandémico é verdade que há aqui a acumulação de alguma liquidez disponível e por isso parece-me que as áreas de M&A, sobretudo em setores como o imobiliário, ou até o turismo, as infraestruturas, imagino ou prevejo que haja por aí atividade interessante. Acho que a banca se encontra confrontada com grandes desafios, sobretudo é um tema que eu lhe ia perguntar, sobretudo num contexto... É especialista nessa área, conhece bem o setor. Sobretudo num contexto em que as moratórias cheguem ao fim e, portanto, também antecipo aí algum caminho de gestão de balanço por parte dos bancos e da necessidade de... Acha que podemos necessariamente assistir a movimentos de consolidação à escala europeia no setor financeiro, tendo em conta isso que mencionou e também a pressão tecnológica? Essa é uma tendência que já vinha de trás e que já vimos verificando e que num contexto desta natureza me parece plausível e possível. Eu acho que eu há pouco estava a tentar recuperar uns dados que são relevantes. São os mais recentes que tive a oportunidade de consultar, portanto até pode haver informação mais recente do que esta. Mas os stress tests levados a cabo pelo Banco Central Europeu no final de 2020 faziam prever um volume de potencial de non-performing loans de 1,4 trilhões na Europa. Este volume é superior em 200 bis ao volume acumulado em 2015 no rescaldo da crise financeira
e portanto, e que foi talvez portanto, é um choque muito significativo para o setor e, portanto, Portugal, também os dados que tinha recentemente, há uma previsão de cerca de que o montante que beneficia do regime das moratórias ascende a cerca de 40 bi, e é muito provável e plausível que parte deste montante acabe por vir engrossar este pacote de NPLs. Como é que vê a solução que o Governo propôs, ou seja, que tanto quanto sabemos não foi muito bem acolhida pelos bancos? Acha que é o tipo de solução que faz sentido ou era necessário ir mais longe para precaver o impacto no setor? Eu acho que, acho que as moratórias têm sido aqui uma panaceia, mas a banca está há muito tempo confrontada com grandes desafios. Muitas vezes dizemos que a banca se debate com um trilema, com três frentes de ataque. Não é? Por um lado, umas taxas de juros muito baixas num período prolongado de tempo. Por outro, a emergência também de novos concorrentes e da digitalização. E depois uma pressão grande de um escrutínio regulatório e de compliance muito pesado, e tudo isto são fatores que têm pesado muito na rentabilidade dos bancos. Em cima disto, e depois tem mais um problema que é conseguir capital nesse contexto. Ora, nem mais. E, portanto, e num contexto desta natureza, os bancos têm sido resilientes neste contexto, não há dúvida. De facto, tem havido ajudas, tem havido apoios, mas estão aqui num contexto em que eu posso antecipar alguma situação também de maior stress na banca a médio prazo, e acho que isso é, quer dizer, olhando aos dados que estão lançados, acho que qualquer pessoa que faça esta observação, ou que os analise, ou que olhe aos factos, percebe que há fatores de pressão. Vamos ver. Voltando ainda aos setores que me tinha... Mencionou a M&A, portanto, em várias áreas, e há áreas, por exemplo, como insolvências e reestruturações. Penso que também, no rescaldo desta crise. Penso que também haverá oportunidades de trabalho nessa área. Parece-me assim, uma coisa mais ou menos contornável. Embora as perspectivas que vemos virem para cima da mesa a propósito da evolução da economia nos próximos tempos sejam positivas, quer dizer, quer o Governo, quer as instituições internacionais falam de perspectivas de crescimento. Imagino que também não se trata de um crescimento completamente... ou que pode ser um crescimento um pouco assimétrico, aliás, como os próprios impactos da pandemia, não é? Não afetar da mesma maneira todos os setores e todas as indústrias, portanto, este crescimento que prevemos também poderá ser diferente, de setor para setor, ou de indústria para indústria. Penso também que há aqui alguns desafios, nomeadamente esta pressão nos preços, pela crise energética e pela questão logística, que não sabemos muito bem quanto tempo é que isto ainda vai demorar. A possível crise política. Mas a possível crise política... É importante mencionar que esta entrevista está a ser gravada na quinta-feira, portanto seremos transmitidos na segunda, portanto até lá pode acontecer alguma coisa, mas o que é que espera nesse domingo? Espera que o orçamento passe? Espera que haja bom senso por parte dos partidos? Eu gostaria muito que houvesse bom senso. Acho que se há coisa que Portugal não precisa no momento em que estamos a procurar sair aqui de uma crise pandémica, social, sanitária, acho que não precisamos, ninguém precisa de uma crise política, eventualmente de uma crise constitucional. Acho que seria muito bom que prevalecesse o bom senso, mas também não tenho nenhuma bola de cristal para poder prever exatamente o que vai acontecer. Mas da parte dos vossos clientes, sente algum nervosismo em relação a essa possibilidade de uma crise política que torna aqui isto, de certa forma? Eu acho que há de facto uma expectativa de que o bom senso prevaleça. Há sempre aqui um nervoso miudinho à volta. Há aqui uma solução que não ponha em causa a recuperação da economia. Exatamente. Acho que esse é o foco de todos. Acho que temos todos que continuar o nosso foco tem que ser esse. Temos que procurar sair desta situação tão difícil melhor do que quando aqui chegámos, e por isso acho que era muito importante que fosse possível, que se encontrasse uma solução. E em termos de orçamento do Estado, acha que a proposta que está em cima da mesa é aquela que o país precisa, por exemplo, em áreas como o crescimento da economia, como incentivos à poupança e ao investimento, por exemplo? Eu acho que, enfim, é um orçamento numa certa continuidade de preocupação pelo déficit, pela dívida pública, etc. Penso que continuam a faltar alguns incentivos às empresas portuguesas, ao setor privado, que possam se tornar-se verdadeiramente competitivas e competir num mercado cada vez mais global. Acho que aí
seria ótimo que Era houvesse preciso ir mais longe nesse fôssemos domingo. um bocadinho mais longe. Há bocadinho mencionou, agora voltando à organização em si, mencionou que na pandemia houve aqui uma mudança da forma como trabalham, aliás, como trabalhamos todos. Sim, todos sentimos isso na pele, não é? Mas agora que estamos finalmente a chegar ao fim desta crise pandémica, esperamos nós, os sinais são positivos, mas de repente temos as notícias na China, em Inglaterra, na China, na Rússia. Itália e noutros países. Como é que lições é que, em termos de organização do trabalho, é que vocês vão levar para o futuro, e ou seja, que práticas é que vão adotar no futuro e que se tornaram comuns na pandemia? O teletrabalho, por exemplo, é algo que a VDA vai implementar? Antes de mais, dizer-lhe que nós acreditamos muito numa cultura de proximidade. Isso tem sido, como lhe disse, um fator distintivo da nossa organização e, de facto, temos um modelo muito assente na aprendizagem, não é? Portanto, temos os advogados jovens que entram, implica proximidade, implica acompanhamento, e também temos um modelo muito colaborativo, muito de partilha de alguém conhecimento. Tem uma dúvida, vai ao gabinete do lado. É mais fácil, não é? Há toda uma dinâmica de proximidade que, apesar de tudo, a tecnologia dificulta, ou pelo menos nesta fase, com a tecnologia disponível, acho que também podemos admitir que mais à frente as coisas possam evoluir. Mas é indiscutível que, e a pandemia demonstrou isso, que é possível atingir resultados e que é possível fazer bem o que fazemos, não estando todos presentes. Claro que num contexto que se espera transitório, mas estamos aqui a fazer também um caminho de maior flexibilidade, de ajustar e de procurar encontrar modelos também híbridos de colaboração, e esse caminho penso que tem que ser feito sob pena de perdermos, de facto, alguma atratividade. E por isso, sem dúvida, há um outro aspecto que eu acho, e também pega com a tecnologia, que me parece bastante interessante, que é, até porque o mundo se tornou também muito complexo e embora nós tenhamos um modelo também de especialização, porque num mundo complexo a especialização é necessária por forma a que alguém perceba muito de determinada coisa, mas é impossível ficar por aí, não é? Portanto, a complexidade obriga à conjugação de esforços, obriga a que os especialistas falem uns com os outros, colaborem verdadeiramente e portanto, nós vemos também que esta lógica de trabalho por prática e por especialização terá que evoluir num caminho de maior integração. Até os especialistas têm que saber os passar a bola aos outros. Os especialistas vão ter que saber passar as bolas aos outros, vão ter que saber trabalhar em rede, muitas vezes por projeto, em que se juntam valências muito diversificadas. Aliás, nós temos, com muito orgulho, dentro do escritório, que é um escritório de advogados, cerca de 30 tipos de licenciaturas, ou seja, há maioritariamente licenciados em Direito, mas há uma série de outros especialistas. Temos também um conjunto grande de nacionalidades, cerca de 15 nacionalidades, e esta diversidade e esta riqueza eu peço desculpa de usar sempre as palavras inglesas, mas de backgrounds, não é? de experiência, do historial de cada um, parece-me algo absolutamente crítico no atual contexto e num mundo mais digital. Pegando nessa ideia de que as sociedades devem ter especialistas de várias áreas, como é que vê o tema das sociedades multidisciplinares, que está novamente na ordem do dia? Está novamente. Aliás, esse é um dos outros aspectos que eu também considero um desafio. Acho que é um caminho que acabará por se fazer, mas esse é também um dos desafios que eu acho que são prevalecentes neste momento, quando olhamos à advocacia, não só a questão da digitalização, que o livro trata, e da emergência de novos concorrentes, muitos deles mistos, não é? Porque já há concorrentes com uma base mista em que há advogados e não advogados a trabalhar em conjunto, mas também os concorrentes de base tecnológica. Isso não é ainda muito prevalecente no mercado português, mas no anglo-saxónico e nos Estados Unidos. Não anglo-saxónico também nos Estados Unidos, mas... as low-tech. As low-tech, e isso é um mercado que está a crescer e muito. E a fatia de receita que roubam ou que consomem do consumo é cada vez maior, portanto isso está a crescer e, portanto, esses concorrentes também a médio prazo chegarão cá, não vamos pensar que não.
há estes desafios das formas de trabalhar e da captura e da retenção do talento. E é importante adequar-se aos novos tempos e, ao mesmo tempo, manter os princípios elementares da profissão e do direito. Sem dúvida, e de facto, depois, todo este tema de uma reequação do quadro regulatório em que a atividade se insere, acho que é também um dos desafios. O nosso tempo está mesmo a terminar. Mais uma vez agradeço a sua presença neste programa e agradeço também aos nossos telespectadores e convido a continuar a acompanhar a atualidade na JTV, na plataforma multimédia do Jornal Económico, através do site e das nossas redes sociais. A todos, uma boa semana.